Bom, então nós estamos dando sequência ao capítulo 6, trabalhando da vida espírita, né? Ou seja, a vida no plano espiritual. E nós estamos trabalhando o item espíritos errantes. Então nós trabalhamos até o encontro anterior a ideia do que é a erraticidade e daqui para frente como que o espírito vive na erraticidade. Eu achei até bonitinho, a gente estava num outro estudo e aí daqui a pouco uma pessoa que estava aqui no estudo também, que hoje agora não está, é por isso que eu vou dizer, aí daqui a pouco ela falou, olha, esse espírito está na condição de errante, né? Falei, bom, a gente começa a entender, ajustar o termo, né? Porque às vezes é um termo tão esquecido ou ignorado, a gente começa a compreender a situação do espírito, né? Então é devagar mesmo que a gente vai acostumando. Tá? Então nós estamos na questão 227 hoje, espíritos errantes. Quando nós trabalhamos espíritos errantes, os espíritos que estão desencarnados, mas ainda com a necessidade de encarnar, que ainda não chegaram à condição de espíritos puros, que necessitam da experiência material. Pode ser espíritos muito imperfeitos, pode ser espíritos superiores, que não chegaram ainda à condição de espíritos puros. Então, a necessidade de reencarnar para se depurar é o que traz justamente a ideia da erraticidade. Se for reencarnar por missão, não vai expiar nada, ou seja, então não é na erraticidade, né? Jesus não estaria na condição da erraticidade, esse estado, né, mental, estado de consciência da erraticidade, tá bom? Então, vamos pensar, nós desencarnamos, nós vamos retornar, fazer a passagem ao plano espiritual. Deixamos o corpo físico, é natural, o corpo vai se decompor e o espírito vai seguir a sua jornada espiritual, no plano espiritual. Como a gente gosta de falar, não é assim que acontece, é só para a gente entender. Então eu estou aqui, eu retiro o corpo e eu sigo como espírito. Não é lá no plano espiritual, é o plano espiritual sem a experiência material. Então o espírito segue a jornada dele para a erraticidade, ao plano espiritual, só que sem o corpo físico. Só isso. Quando eu vou reencarnar, eu preciso de um outro corpo físico para esse espírito poder ter a sua experiência. Então, desencarnamos, morremos, vamos seguir a jornada espiritual, deixamos o corpo material de lado. De que modo se instrui os espíritos errantes? Espíritos que ainda não chegaram à condição de espíritos puros, que não têm conhecimento absoluto das coisas. Qual que é a forma, de que modo que eles vão conseguir adquirir conhecimento? Aí eles vão concluindo a pergunta. Certo, não o fazem do modo que nós outros. Então vamos lá. Como que os espíritos que desencarnaram vão se instruir? Então quer dizer, nós já aprendemos que o progresso continua inclusive no plano espiritual, que nós não progredimos só enquanto encarnados. Então como que esse espírito vai adquirir conhecimento? Como que esse espírito vai aprender alguma coisa? Aí Kardec está perguntando, não fazem como nós fazemos aqui? Essa pergunta é importante. Será que é da mesma forma que nós fazemos aqui, a forma que nós vamos fazer lá? Será que eles buscam instrução da mesma forma que nós aqui? Como nós nos instruímos aqui? Aí chegamos à pergunta, como que a gente se instrui aqui? Vamos pensar desde o nascimento sem conhecimento. Para a escola. Estudando, a vida batendo para lá e para cá, na prática, as experiências, mas todas elas arrastando um corpo físico. Então agora eu deixo o corpo físico, porque todas as experiências que eu tive foram experiências que o meu corpo físico pôde experimentar. O corpo físico esteve em contato. Eu vou na escola,
eu tenho contato com os amiguinhos, eu tenho que vestir uma roupa, eu tenho que me alimentar. Experiências materiais, da necessidade do corpo material. Só que agora eu deixei o corpo material. Eu continuo me instruindo e buscando conhecimento da mesma forma? Mesmo sem um corpo físico? Ouvindo, aprendendo, vendo quando está o problema dele, aí busca se reencarnar para colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Kardec está tentando entender aqui qual é o método de ensino espiritual, de conhecimento espiritual. Vamos lembrar, se nós encarnamos, o espírito ganha um corpo físico, é para viver a experiência do corpo físico. Se for para ser igual no mundo espiritual, eu não preciso do corpo. Seria inútil eu ter um corpo, se for tudo igual. Calma, nós vamos devagar. Tem alguma coisa para o plano espiritual? Tem, calma, vamos chegar lá. Senão a gente pensa que é um abismo e não é. São experiências espirituais. Para eu aprender sobre esse livro, eu consigo parar no livro e ficar olhando o livro? Eu preciso tocar o livro. O toque do livro é só pela experiência do corpo material. Eu preciso abrir o livro. Eu preciso enxergar com os olhos físicos. Eu não consigo fazer a leitura espiritual. Alguns conseguem. Vamos deixar de lado. Eu dependo do meu cérebro processar e falar, compreendi isso ou não compreendi. Porque pode ser que eu, Leonardo Espírito, já sei tudo isso, mas que houve uma limitação, inclusive, na constituição cerebral, física, para que eu não lembrasse determinada coisa, para a experiência que eu preciso vivenciar. Então, todas as experiências que nós estamos fazendo aqui, o corpo físico é um limitador. Então, para pegar o livro, para eu entender o livro, eu preciso tocar, abrir o livro. Eu preciso usar o cérebro, que é material, para interpretar. De repente eu preciso ouvir com o ouvido físico. Só que acontece que eu vou desencarnar e isso tudo vai ficar aqui. Pelo pensamento. Mas aí você vai ter as lembranças do que você viveu aqui e a gente não pode entender isso, não? Podemos. Nós vivemos, o que nós erramos, o que fizemos essas coisas aqui, não é? Podemos. Então Kardec está assim, qual é o mecanismo que o espírito vai aprender? O espírito desencarnado, na condição da erraticidade. Todos nós vamos desencarnar, vamos morrer. Morremos. E a partir daí? Então vamos seguir. Mas eles devem ouvir, porque você disse que quando estão aqui, eles ouvem. Mas eu ouço... Com ouvido. Mas quando eles se manifestam, eles falam assim, eu estava aqui e estava ouvindo vocês falarem, então eles ouvem. Com o ouvido? Então vamos lá. De que modo? Como? Com qual mecanismo? De que forma? Da sua introspecção, talvez. Porque, tá certo, o espírito ouve, até porque na hora do diálogo ele está ouvindo. Ele também enxerga. Estou vendo vocês reunidos. Fala. A fala depende da corda vocal ainda, né? Mas tem a fala direta. E mesmo antes de dialogar, eles dizem que eles estavam ali e estão ouvindo o que estão falando. Perfeito. Mas aí ficou mais difícil. Você foi um pouco para frente, vamos trabalhar isso hoje, mas aí ficou mais difícil. Porque se, por exemplo, eu pegar um instrumento e enfiar no ouvido e perfurar o tímpano, eu vou parar de ouvir. Mas eles não têm parte. Só que eu, Leonardo, espírito encarnado, se eu perfuro o tímpano, eu não escuto mais. Mas aí, a partir da hora que eu desencarnar, eu morri, eu volto a ouvir. Ué, mas
Eu estou ouvindo sem o ouvido físico e quando eu estava aqui, quando eu perfurei o tímpano, eu parei de ouvir. No processo mediúnico, quando você vê o espírito, você pode fechar os olhos, você continua vendo ele. Porque você está trabalhando no plano espiritual, vendo o plano espiritual. Você continua vendo, ouvindo. Então vamos. Seria mais fácil, né? Sim, porque a gente não teria limitação física, né? Teria essa vestimenta pesada. A gente teria as nossas faculdades mais, né, com o passar do tempo, né, na sua potencialidade, né? Então vamos lá, ó. De que modo se instrui os espíritos errantes? Certo, não o fazem do mesmo modo que nós outros? Então nós vamos trabalhar bem devagarzinho, ó. Estudam o seu passado. Então quando eu quero aprender aqui, eu não paro e falo, deixa eu pensar o que eu fiz de errado ou o que eu fiz de certo no meu passado. O que eu acertei até aqui e o que eu errei. Não é assim que a gente pensa em estudar. Eu nunca vi ninguém assim, eu vou ali estudar e aí eu vou parar e ficar refletindo sobre o passado. Então o primeiro ponto é, estudam. Estudam, como seria estudar o passado? Eu preciso refletir sobre aquilo. Gastar tempo naquilo. Porque quando eu olho muito rapidinho para trás, eu não consigo perceber muito o que eu falei. Mas se eu estiver dedicado naquilo, refletindo sobre aquilo, entendendo, bom, deixa eu ver perante a lei divina o que eu acertei e o que eu errei. Não na minha vontade, no meu impulso, no meu instinto quase que ainda. Então, eu estudar aqui do Espírito é refletindo sobre o passado que tiveram. Então, eu, Leonardo, desencarnei. Para eu estudar ou ganhar conhecimento, porque o Espírito chega e fala assim, o que eu faço agora? Daqui para frente, como eu sigo? Aí você fala, meu filho, segue com eles e vai aprender. Aprender como? Então, às vezes, a gente precisa começar a trazer um pouco da vida dele. Oh, meu filho, mas o que te trouxe aqui? Como desencarnou? Como isso? Como aquilo? Para ele começar a refletir um pouco o passado. Aí nós vamos estudar junto com ele o que aconteceu e por que da condição dele daquela situação. Por que você está sofrendo? Porque refletindo sobre o teu passado, o que você vivenciou é justamente o que te coloca nessa condição. Aí eu, Leonardo, encarnado, falo assim, bom, se eu faço a mesma coisa que ele faz, obviamente, quando eu desencarnar, eu vou estar na mesma condição dele. Então, vamos lá. Estudando o seu passado e procurando meios de elevar-se. Procurando meios. Não é parado, vagando para lá e para cá, sem vontade, sem determinação. Tanto que nós tivemos um diálogo recente agora, que nós falamos, olha filho, vamos encerrando por aqui, numa próxima oportunidade, pensa um pouquinho mais, reflete um pouquinho mais sobre a tua condição, sobre o teu passado, porque não demonstrou vontade de querer mudar em nada, não adianta eu ficar orientando nada. Então reflete um pouquinho, nós vamos precisar refletir um pouco sobre o nosso passado e ter vontade de melhorar. Porque eu posso, pelo meu livre-arbítrio, não querer melhorar. Não quer dizer não reencarnar. Quer dizer não querer melhorar. Eu acho que eu estou bem assim e eu não quero trabalhar nada no meu aspecto moral. De certa forma, os vivos também fazem um pouco assim. Muitos vivos. Muitos vivos. Por isso que a gente cai na erraticidade lá. A condição. Antes de dormir, né? Exatamente. Consciência começa, pô, não devia ter feito isso. Então agora ele começa, ó. Vem ou vem? Vê com os olhos, vê para fora ou vê para dentro? Vê para dentro, porque o
O estado de consciência do espírito é o que vai possibilitar o que ele vai poder enxergar ou não. Tanto se você pega um espírito inferior, você pega um espírito superior, os dois vão olhar duas situações e perceber coisas diferentes. Por isso que um espírito muito materializado, ele tendencia a ver coisas materiais. Veem, observam o que ocorre nos lugares aonde vão. Então eu desencarnei. O que Kardec está colocando aqui, eles veem, observam tudo que está no local onde eles vão. Então, aonde eles estão indo, eles estão vendo, percebendo dentro da condição deles, do local que eles estão. Então, nós não estaremos isolados ou separados. Por isso que quando a gente vai no diálogo, nós temos condições de conversar com os espíritos. Ouvem os discursos dos homens esclarecidos, que é o que Paixão bem lembrou. Então, os espíritos também ouvem o que nós estamos falando aqui. Não raro, muitas vezes, eles falam, estava lá ouvindo sobre tal lição, isso, aquilo que vocês estavam dando lá numa outra sala. Ou como ontem, os estudos que vocês dão são muito chatos, são muito repetitivos. Toda sala que eu vou é o mesmo estudo. Então, ouvem os discursos dos homens esclarecidos. Então, os espíritos estarão em contato com os encarnados. Eles aprendem também no contato com os encarnados. E os conselhos dos espíritos mais elevados. Então, há espíritos mais elevados que eles que vão influenciar moralmente para o caminho do bem. Então, estaremos nós abandonados? Não. Seremos nós influenciados para o bem? Sim. Mas como bem falado, aqui na matéria nós também somos. E não é porque às vezes as pessoas tentam nos influenciar para o bem que nós seguimos o caminho do bem. Às vezes aquele que nos quer bem é justamente aquele que a gente fecha o ouvido. A mesma coisa no plano espiritual. Tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Então, na matéria, nós estamos com as nossas faculdades espirituais limitadas pelo corpo físico. Então, pode ser que algumas ideias eu ainda não entenda muito. Quando eu retorno, então, mais livremente ao plano espiritual, sem a limitação física, eu ouvindo, eu pensando, alguém me conduzindo às reflexões, pode ser que eu desperte, como eles dizem assim, nunca tinha pensado por esse lado. Olhando daqui agora, eu entendo que eu fiz errado. Deixei de lado família, isso, mas olhando daqui agora, eu percebo que eu fiz errado. Então, se a gente voltar na pergunta, eles aprendem do mesmo jeito que nós? Poderia ser. Com mais lucidez, talvez. Com mais lucidez, sim. Mas nós também teríamos esta condição, lógico que mais limitado pela carne, mas eles teriam esse estado de lucidez maior. Mas nós também poderíamos agir assim. Então, como que os espíritos vão evoluir? Será que é fechado num local com que tipo de tarefa? Ou será que é vendo realmente a lei de sociedade funcionando? Vendo como eu, na minha última experiência, encarnado estava. Por isso que existe essa correlação do plano espiritual com o plano material. Por isso que não é um plano espiritual deslocado e um plano material deslocado. É os dois cruzando, como Kardec sempre nos fala. Os dois planos estão entrelaçados. Nós, na matéria, não percebemos o espiritual, diferente do espiritual para conosco. Embora a percepção é diferente. Então, por isso a gente precisa tomar um cuidado. Então, não existe nada no plano espiritual, ou o plano espiritual é a cópia exata daqui? Não. Existe uma estrutura espiritual, uma organização, uma união de espíritos. Como nós estávamos até conversando outro dia, há até elementos semimateriais, como o próprio perispírito é semimaterial. Há fluidos por todo lado.
Então há alguma coisa realmente no plano espiritual? Lógico que há. Não podemos pensar que é justamente como a gente imagina a ideia material daqui. Porque o próprio modo de aprender lá é diferente daqui. Certo? Podemos avançar? Conservam os espíritos algumas das paixões humanas? Enquanto encarnado, nós somos apaixonados por muita coisa, né? Continua tudo? Se é interligado. Então, mesmo após a morte, todas as paixões que nós tivemos aqui, elas permanecem. As mais especiais. Todos os vícios, todos os desejos. Mais forte. E olha, Porque a gente imagina, né, que o fato de repente, desencarnar, morrer, todas essas tendências nossas ficam. Então você pega um espírito muito vicioso, viciado em alguma coisa. Quando ele desencarna, ele abandonou esse vício ou o vício segue com ele? Só que ele estava viciado em alguma coisa material. ele vai continuar viciado. Então vamos tentar trazer agora, vamos materializar? Ele estava viciado... Vai obsediar alguém, vai captar as energias. Vamos trabalhar no... Ele era viciado em leitura. Olha que coisa boa, né? Mas fazia mal para ele. Era entre o bem e o mal é o limite exagerado. Ele era apaixonado em leitura. Deixava até as coisas de lado para poder ficar lendo. O livro, não um livro físico, ele adorava o contato do livro, a experiência do livro, a sensação que o livro tinha. E aí ele desencarnou, não tem mais livro. Como que ele está apaixonado, ele seguiu com as paixões se não existe mais o físico ou o material? Ele vai procurar alguém que gosta de livro. Ele amava um cigarro, por exemplo, ou uma bebida. Agora não tem mais no plano espiritual cigarro e bebida. Mas ele continua ali com aquele cigarro. Mas o que ele era apaixonado? Porque ele se apresenta. Então a gente não está apaixonado, né, pelas paixões entre aspas, mas pelas sensações que as coisas produzem. Então quando a gente desencarna, nós vamos seguir com o mesmo desejo de ter as sensações. Porque senão a gente fica assim, poxa, mas ele vai continuar querendo fumar. Não, fumar ele não vai. Ele vai querer a sensação do cigarro. Ou de qualquer outro vício. Sensação. Vamos seguir desse jeito. Porque a sensação, ela é justamente aquilo que o corpo vai sentindo. Só que aí eu desencarnei, não tenho corpo. Lembra aquela ideia do espírito materializado? Materializado, eu continuo tendo as sensações, buscando os prazeres que a matéria podia me fornecer, seja lá qual for. Tanto é que é muito comum na reunião mediúnica, quando você vai tratar desse assunto, a partir do momento que ele não tem esse contato mais, ele cai na realidade que ele também, a sensação não é satisfeita. É uma tentativa de satisfazer constante. Aí a gente entende o sofrimento do espírito. Porque imagina uma coisa que você quer a todo custo e você não consegue nunca saciar aquilo. Seja lá o que for. Então, será que... É aí que a gente brinca no bom sentido, né? Será que o inferno é melhor ou é pior? Porque eles falam, não, o inferno... Não, pior, o aprendizado é maior aqui. Se o espírito for apaixonado por leitura, por livro, ele vai ficar dentro da biblioteca? Provável, vai tentar a sensação da... Mais ou menos isso. Estou quebrado.
Mas a gente vai ter lá, né, as outras paixões, orgulho, egoísmo, vaidade, todas elas, né? É nesse sentido que nós estamos trabalhando. Nós estamos trazendo só um vício para tentar exemplificar a ideia física da coisa, mas na verdade é muito mais do que físico. É o que alimenta, o que motiva a gente a determinadas coisas, né? Então... Deixa eu fazer uma pergunta, só para entender bem, ficou um pouco confuso para mim. Por exemplo, o espírito, ele vai se consertar voltando aqui nas sessões espíritas. É isso? Não. Vai se corrigir ou se verificar? A reunião de esclarecimento espiritual, nós não estamos falando de desobsessão, estamos falando de esclarecimento espiritual. Ela serve como motivo de instrução para o espírito, que é como que o espírito se instrui, que é a questão anterior. Pensando no passado, refletindo, com vontade de melhorar. Então, a reunião mediúnica serve para isso. Para que ele possa lembrar, relembrar e a partir das orientações ele ter vontade de melhorar. E entraria essa pessoa também que tem um vício, também participaria. Não. Aí nós estamos só ele e o médium, quem está conversando. É um diálogo entre o plano material e o espiritual. Sim, mas vamos supor, numa outra oportunidade, numa outra sessão, esse espírito que tem esse vício, ele poderia entrar também para pedir ajuda. É isso? Sim. Né? Agora, quem não entra nas sessões espíritas, como que vai se cuidar? Tem outros, a espiritualidade tem outros meios, em outros locais também o recebem, de outras formas, de outras... Né? Agora, eu trouxe hoje, então assim, hoje vai ser um pouquinho diferente, a gente vai ter que gastar um pouco de, assim, eu trouxe um caso para a gente estudar, porque às vezes a gente não consegue perceber as nossas paixões, as nossas sensações. Mas a sensação não é do espírito. É do espírito, mas ele está buscando muitas vezes as sensações materiais, os prazeres materiais, né? Mas a sensação que eu sinto Que fica no espírito. É as tendências do espírito. Por isso que eu fico do lado de lá quando Mas aí você vai para uma reunião de esclarecimento, por exemplo, muitas vezes ele não sabe qual é o motivo central disso. Então, imagina que nós estamos olhando, falando isso para olhar ele. Nós estamos falando isso para olhar nós na passagem. Tá? Porque não é... Eu desencarnei e a partir do desencarne tem uma ruptura moral e eu passo a só viver as coisas boas. Não. O que eu era, eu continuo sendo. Porque senão a lei de progresso ela acaba e eu não tenho justiça divina. Tá? Então, é isso que eu quero saber, para onde vai, entendeu? Vamos por aquele que não vem, o espírito que não vem até a sessão espírita. Se ele ouvir... Quem vai ensinar é outro espírito, tem sala de aula, tem... Sabe, tá entendendo? Se de repente ele vai lá numa... Eu não sei se esse é o nome, tá? Se ele vai numa homilia do padre, homilia, né? Sim. Ele, de repente, do nível que ele tiver de conhecimento, ali não é uma instrução para ele, o padre vai falar de família, vai falar disso, vai falar daquilo, do entendimento dele. Mas para aquele espírito que está ali, que foi acostumado, de repente, nessa própria ideia, está tudo certo. É um estágio para ele, falou, eu preciso melhorar, realmente eu não fui tão bom, isso, aquilo. Ele vai ter vontade, ele vai pensar na vida dele. Então ele não precisa estar numa reunião direta espírita, tá? Tá tudo enrolado. Quer dizer, vivo ou morto, vai estar flutuando por aqui, no planeta. A palavra vai estar por aqui, pronto. A condição do espírito desencarnado é a mesma condição da Terra? Em sintonia, em questão moral? Vai estar nessa faixa daqui, pronto. Pensa isso. Se for um espírito mais avançado, tem condição de ir para outros. Tá. Mas esse mesmo espírito não precisa necessariamente procurar ajuda aqui nesse plano. Não. Ele pode, no plano espiritual, também se ajudar, né? Pode também. Mas se ele está, vou dar um exemplo que aconteceu agora, né? Recente, na última semana. O espírito está ali, ele fala assim, olha, ele fala assim, eu não estou vendo, mas estou vendo, não estou conseguindo ouvir, mas o plano material ele ouve. E o espiritual não tem ninguém para me ajudar. Aí no fundo tem, mas ele está tão ainda apego às questões, às indiferenças materiais, que ele não ouve. Ele está buscando o material. Só se ele chegar no grupo, porque ele está sozinho, ele não teria. Sim. Mas existem ambientes
ver que não é nesse plano nosso, é um plano acima, espiritualmente? Não entendi. Tipo assim, ó, né, a pessoa vem, mas não consegue ouvir os ensinamentos que ele está tendo, certo? Aí ele vem até a... Não, as nossas ele consegue. Ele pode não conseguir dos desencarnados, do espírito um pouco mais elevado do que ele. Isso, aí que eu quero chegar. Aí, por exemplo, se ele consegue ouvir esses outros espíritos, ele não vem até aqui. Ele vai se aprimorar em outra esfera, em outra... Esses espíritos podem conduzir eles, por exemplo, olha, vamos fazer assim, olha, nós estamos falando agora das sensações. Vai ter um estudo lá em Limeira, vou levar vocês lá, vocês ouvem um pouquinho, porque a condição do espírito é a mesma condição nossa, ele só está sem o corpo. Então, esse ensinamento que ele nunca teve, é o que ele precisa do momento. Então, ele não precisa vir numa comunicação, falar pelo médium. Não, ele vem, ele preenche aqui, como já foi relatado várias vezes, que traz diversos espíritos para que possam assistir, não só aqui, outros estudos e outros lugares também. Tá? Então, sim, tem vários métodos. Agora, a reunião mediúnica, ela serve para duas funções. Uma, para auxiliar os espíritos e de criar a possibilidade da gente aprender com eles. Porque aí nós vamos ter a realidade da vida espiritual. E ali é mais aprendizado para nós do que para eles, até, se a gente for ver. Tá? Então... Por exemplo, o encarnado, que ele faz a análise, o que ele fez, certo? A vantagem do desencarnado não é que ele pode lembrar outras vidas passadas? Não, o que eu quis dizer é que o dialogador... mas o dialogador, por exemplo, ele tem condição de ver o estado que o espírito Edgar está desencarnado e entender o porquê que ele está nessa condição. Então, a partir de eu ver o Edgar espírito e ver o sofrimento ou a alegria que esse espírito está, e na conversa eu entender o que o Edgar fez quando estava vivo, eu consigo parear e falar assim, bom, eu estou fazendo isso ou não estou? Bicho, o Edgar sofria, mas ele fazia isso. O espírito Edgar está sofrendo, mas ele fazia isso. Aí eu, Leonardo, no diálogo, na reunião, falo, eu também faço isso. Essa é a minha condição. Então eu preciso mudar isso. Então eu, Leonardo, na reunião mediúnica, dialogando com o espírito, falo, eu preciso mudar isso, porque senão a minha condição como espírito vai ser essa. A minha condição, né? Então, a condição espiritual vai ser essa. É estado de consciência. Não tem como a gente fazer as coisas iguais e esperar que cada um vai estar numa coisa diferente. Certo? Quando a gente está desequilibrado da lei divina, nós vamos viver as consequências. Certo? Eu quero insistir na pergunta da semana passada. Mas não existem as colônias espirituais onde os espíritos afins, pelo menos, estariam lá por instruções? Eu vou insistir na mesma resposta. A gente precisa definir o que é colônia. Quando a gente definiu o que é colônia, eu sigo com a resposta. Dani, o que é uma colônia para você? Sei lá. Um agrupamento. Né? Pronto, resolveu, pronto. Isso que eu ia falar. É um agrupamento? Na realidade, não tem os lugares também que eles vão estudar. Os grupos. Vêm estudar, não tem aqueles grupos onde vai ser ministrado. Pode ser aqui no jardim? Então não é um lugar murado? Respondeu a pergunta aí? Então tá. Vamos pensar que é um agrupamento. Mas é segural, já que a pessoa pensa o que quer. Não, um agrupamento de espíritos. De estar espíritos reunidos. Às vezes esses espíritos acham necessidade de ter um auditório para eles discutirem alguma coisa. E muda. Por exemplo, lá no filme do Nosso Lar, não tem lugar lá que eles vão se aprimorar? Você está esperando ir para lá? Não. Então tá bom. Não. É porque assim, ó. Eu vou voltar aqui. Vou esquecer de você. Não, eu estou perguntando porque assim, a gente precisa entender que alguns ensinamentos para serem dados, ele precisa vir com um caráter de analogia, educativo, romanceado e historiado. Caminho suave. Caminho suave.
Então eu não sei nada, eu estou vivendo materialismo puro. Vou pensar assim, eu sou uma pessoa que vive só materialismo. Morreu, acabou, não tem nada. Vamos pensar. Qualquer semi-materialismo está valendo para me melhorar, não está? Então, se eu quiser falar um pouquinho de mundo do plano espiritual, ainda que eu misture um pouquinho, mas para que desperte o olhar, está tudo certo. Então, tem ensinamentos que é para espírito que já tem condição daquele entendimento, e há ensinamentos que é para espírito que já teve condição de um pouquinho mais. O que a gente sempre aprende, isso é a base. Não tem como, assim, é impossível eu começar um ensinamento pela borda e querer vir para o centro. O que é isso? Eu só posso, não é só posso ler, mas eu só posso entender a partir da hora que eu entendo a ciência espírita, as leis espirituais. Porque aí eu vou olhar aquilo e vou falar, entendi. Não é que aqui tem um carro, que tem um motor que vai me conduzir na espiritualidade. Quem me conduz é o próprio pensamento. Mas às vezes o próprio espírito não tem essa condição. Então tem algum espírito que o conduz. Como foi na reunião, olha, eu não sei, eu vim aqui, esse espírito me trouxe. O espírito falou, eu desci aqui de um carro, desceu uma limusine, desceu sei lá o quê, e aí nós estamos aqui todo enfileiradinho aqui, e eu preciso acabar logo porque eu preciso voltar para lá onde, filho? Calma. Então, para explicar o plano espiritual, às vezes precisou fazer essa ideia. Mas quando a gente vem direto para o ensinamento do plano espiritual, eu não preciso mais florear para chegar nele. Então, assim, aqui, nos 5 livros, 5 não, todos os 22 livros, 23 livros de Kardec, a gente percebe a experiência prática, a experiência espírita, a prática espírita. Você vai perguntar para o espírito, filho, mas como que foi? Ele pode falar, não sei, porque ele não sabe como ele veio, porque às vezes o pensamento dele não deixa ele entender ainda, porque outros espíritos estão o influenciando, espíritos mais superiores, para essa condução. Agora, quando você vai falar, por exemplo, para um católico, para um evangélico que seja, se você tentar falar disso, fala, não, isso é loucura. Mas se você falar de um carro, ele fala, acho que dá certo mesmo, um carro capaz que vai dar certo. E aí é isso. Ah, não é um inferno, é um negocinho, não tem o fogo lá, agora tem uma fonte bonitinha. Aí eu falo, legal. Então, assim, quando a gente já tem condição de ir mais a fundo, a gente não fica mais nesses olhares. Ou a gente olha para aquilo lá e fala, não, entendi. Essa lição aqui é uma analogia para isso. Por isso que eu te perguntei, o que é colônia? É um agrupamento. Tá tudo bem, há agrupamento de espíritos no plano espiritual? Há, muitos. E é por isso que eu falo assim, não é a mesma constituição material daqui. Existe alguma coisa? Existe. Que não é aqui. Que não é igual aqui. Então eu não posso pensar que eu vou chegar lá, agora nós falamos na semana retrasada, né? Que eu vou chegar lá e lá vai ter um hospital, como aqui. Porque o hospital daqui cuida de corpos físicos, lá não tem. Então você fala, Leonardo, mas tem algum aglomerado de espíritos que cuida da... Tudo bem, mas não pode ser a mesma visão daqui, porque não existe os mesmos elementos materiais, eles estão em outras transformações no plano espiritual. Tudo vem do fluido cósmico universal. Já aprendemos. Mas até para não traumatizar o desencarnado, assim, mais ou menos por aí. tem plasmado algo semelhante. Tão materializado que ele está, ele ainda está buscando essas coisas. Então o que ele está construindo, não existe, mas ele está construindo. Por exemplo, o espírito, ele desencarna não sei, alguém dá um tiro nele. Ele chega lá falando que a bala está dentro dele. Ele perde um braço. Ele chega lá falando, olha, eu estou sem o braço. Ele vai dizer, filho, você não pode falar, filho, mas você está sem nada, você não tem mais corpo nenhum, você já morreu. Não, eu estou sem o braço. Ou meu braço está doendo, minha cabeça está doendo. Mas como? Porque ele ainda está vivendo essas sensações do plano material. Então, mentalmente, ele está construindo isso. Agora, certo? Então, existe? Existe. Não rolou. Quem
morreu uma pessoa querida. Sempre que eu vou em algum lugar que tem alguma coisa, eu sempre penso, que Jesus leve ela para o caminho, que ela siga o caminho dela, a gente vai ficar bem aqui. É sempre esse pensamento que eu tenho. Estou percebendo que, na verdade, não é assim. Não vai seguir caminho nenhum. Vai continuar por aqui. Vai continuar aprendendo. Eu não sei primeiro, eu não sei o nível de desenvolvimento desse espírito. Vamos pensar que ele é um espírito como nós. Vai continuar na mesma condição. Sem o corpo agora. Mas no mesmo convívio. Mas aprendendo agora o que não aprendeu. Agora, o que a gente precisa tomar um cuidado que é assim, ó. Então, por exemplo, eu hoje, minha mãe mora em Monte Alto. Moro eu, Vanessa e as meninas aqui. Quando minha mãe desencarnar, ela vai vir morar comigo como espírito? Não, ela nunca morou. Então, a ilusão que a gente tem, não, agora como espírito está aqui, não, nunca morou. Então não é porque agora desencarnou que vai. Porque quando estava vivo também tinha as atribuições normais. Vamos avançar, porque no estudo de casa nós vamos ver. O espírito quer ir para a feira. Porque é o que ele ia. Vamos lá. Então conservam os espíritos algumas das paixões humanas. Algumas. Ao perderem o envoltório, o que é o envoltório, gente? O corpo. Os espíritos elevados deixam as paixões más. O espírito que se elevou não é espírito superior, não é espírito puro. O espírito elevado, ele se elevou, ele progrediu. Ele deixa isso para trás. Ele conseguiu vencer as tentações. Ficou para trás. Eu domei as minhas fraquezas, as minhas tentações. Talvez não todas. Uma que seja, duas. Ficou para trás. Não vai seguir comigo. Poxa, eu tinha um desejo tão grande de tal coisa, eu consegui controlar, eu consegui superar isso. Quando eu desencarno, o desejo volta? Não. Ficou para trás. É isso que ele está falando aqui. E só guardam a do bem. Mas os espíritos inferiores, imperfeitos, as conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem. Então, se eu me elevo como espírito, se eu evoluo moralmente, naturalmente eu sigo nessa nova condição do plano espiritual. Se eu me mantenho como um espírito ainda inferior, ainda imperfeito, com uma baixa estado moral, eu vou seguir desse jeito para lá. Caso contrário, eu viveria uma única experiência física e chegaria ao estado de perfeição. É o que ele colocou para nós. Caso contrário, nós já chegaríamos à primeira ordem. E muito diferente disso, nós já nos achamos ainda na terceira ordem. Como nós estudamos fomos pesquisar na semana passada, até a escala dentro dos espíritos lá perfeito. Quer dizer, a caminhada é longa. Nós estamos lá na terceira ordem ainda. Certo? Então, se eu me elevo, eu deixo para trás. Não segue comigo, porque eu já superei. Se eu não superei, eu vou seguir com todas as paixões. Inclusive paixão, né, paixão? Lembrar, seguir com paixão na cabeça. Por que, então, deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as suas más paixões, uma vez que lhes reconhece os inconvenientes? Porque a gente continua sendo. Eu adoro comer um doce. Vamos lá de novo, vai. Mas por que eu desencarnei? Eu sei que não tem mais o bendito doce. Por que eu vou continuar com ele? A pergunta é essa. Se eu tenho um vício, eu sei que esse vício faz mal. Às vezes eu desencarnei pelo vício. Aí eu desencarnei, você desencarnou porque pelo vício teu, te levou a desgastar o corpo físico. E aí você fala, então não quero mais isso para mim nunca. Mas o que Kardec está perguntando é por que reconhecendo que esse vício é ruim, eu continuo buscando o desejo de sentir isso. Porque não teve aula com você aqui.
Tá. Mas eu acredito que quando desencarna, esse vício, para continuar, é um vício mais arraigado, mais profundo, não simplesmente. Porque não consegue. Porque não consegue saciar, né? O vício, o dinheiro, a fortuna, o poder, o orgulho, vaidade, o ódio, tudo. Isso sim, é muito forte. Então não consegue agora. Então, tudo é um apelo. Então vamos trazer para nós por que tudo aquilo que ainda é ruim em nós já reconhecemos que é ruim, que nos prejudica, e mesmo no momento em que nós desencarnarmos, nós vamos falar, quer saber, é ruim, mas vai seguir comigo. É isso que Kardec está perguntando. Você reconhece, mas você não se libertou. Não tem problema, você reencarna. Reencarna de novo, reencarna de novo, reencarna de novo. Por isso que a gente Reconhecer é uma coisa. Se libertar é outra coisa. Então, às vezes nós estamos vivendo uma prisão tão grande sem perceber essa prisão. pega um drogado e pede para ele parar. Pode pôr na melhor casa de recuperação ou ele... É a busca das sensações. Fala, agora eu não vou mais usar, vou pedir perdão para minha mãe, para minha mulher. E aí ele sai... Quer dizer, ele vai pedir perdão porque ele tem consciência do erro, né? Mas ele não consegue sair, entendeu? São cadeias, né? Que ele tem, físicas, porque é físico. Buscando as experiências, as sensações físicas. Né? Sensações físicas. É difícil. Então vamos lá, vamos. Então os espíritos vão falar para Kardec, ó. Vê neste mundo, aqui, no plano material, o espírito respondendo para Kardec. Vê neste mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que mal o deixam, ou seja, morrendo, perdem esses defeitos? A pessoa é invejosa, ela morreu, deixou de ser invejosa? Não. Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas. As paixões bem acentuadas é as que seguem forte com o espírito, né? Uma espécie de atmosfera. Então vamos lá. A atmosfera, vamos pensar na atmosfera. Ela é feita de substâncias, de elementos. Muitas vezes eu estou olhando para a atmosfera e eu não estou vendo. Então há uma atmosfera criada em torno do espírito, alimentada pelas paixões que ela traz ainda da terra, da experiência material. Poderíamos pensar até na atmosfera psíquica, que nós quiséssemos pensar, certo? Então, uma atmosfera que os envolve, que vai trazendo essa ligação persistente entre o desejo, entre as paixões e tudo mais, né? Conservando-lhe o que tem de mal, por não achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Então, quanto mais materializado eu sou, mais dependente eu sou das sensações que eu tinha por aqui. Quanto mais eu busco os prazeres da matéria, mais eu vou buscar essas sensações no plano espiritual. Só por momento ele entrevê a verdade. Então o espírito, assim como nós, no exemplo da Helena, tem um momento em que ele fala: eu estou errado, eu preciso mudar, eu estou no caminho errado, o caminho certo é esse. Então, como espírito, é o que ele está falando, ó, só por momentos, breves janelas, ele consegue ver que ele está errado. Por que ele consegue ver? É uma ferramenta divina. Olha, você vê que o caminho certo é esse. A hora que você tiver força, vontade para poder superar isso, esse é o caminho. Mas aí automaticamente a gente apaga isso e volta a viver o mundo que a gente busca. Então de vez em quando ele tem esses lapsos de lucidez, digamos assim, essa lucidez espiritual, para saber qual é o caminho certo. Mas aí ele volta de novo na busca das sensações.
que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Então, o convite ao progresso, a gente percebe que a todo instante nós encarnados, quando desencarnados, vão tendo. Conforme nós vamos nos despregando da matéria, né? Aprendendo a lidar com a matéria, entendendo que ela não é para apego, né? Que ela é só para experiência, para aprendizado, nós vamos nos libertando disso. Às vezes demora muito tempo. Há alguns espíritos que desprendem mais rápido. Por isso que a gente parte para o plano espiritual e não desaparece. Porque senão a gente evoluiria muito mais rápido, mas sem aprender. Como eu posso pensar num espírito? Vou pensar em Jesus, um espírito puro, que passou todas as tentações. A lição da tentação é isso. Ele foi tentado e ele teve o controle, tem o controle daquilo. Aquilo não tenta mais ele. Mas nós talvez tentaríamos. Nós cairíamos nas tentações. Porque ele já teve o domínio, já superou, a matéria em si não tem mais influência nenhuma sobre ele. Ele utiliza da matéria para poder, inclusive, nos ajudarmos para a experiência. São olhares já diferentes em questão de progresso espiritual. Certo? Então vamos para os exemplos. Essa é uma historinha que ensina muito para a gente como que uma comunicação com o espírito ela traz muitas instruções, desde que a gente saiba olhar e esteja buscando aprender. Então eu vou trazer na tela e vamos tentar esforçar para ver o que no texto dá para trazer de conhecimento. Poderia pegar a história e ler ela batida. A gente já, puxa, que legal. Só que quando a gente vai diminuindo, pegando pedacinhos dela, que é justamente Kardec conversando com o espírito devolvendo uma resposta, eu penso na resposta. Que era isso que Kardec fazia. Eu pergunto, ele responde, eu penso sobre aquilo, vejo a situação que ele está, pergunto de novo. É assim. Então vamos lá, ó. Lá na Revista Espírita, em novembro de 1860, lá em Palestras Familiares de Além Túmulo, tem um espírito chamado Baltazar, que traz o apelido como gastrônomo, né? Então, numa reunião espírita particular, então, na época de Kardec, tinha as reuniões particulares nas casas das pessoas, né? Então, numa reunião espírita particular, apresentou-se espontaneamente um espírito sob o nome de Baltazar e ditou a seguinte frase por meio de batidas, meio mais rudimentar. Nessa fase, 1860, não era mais batida, já era psicografia, mas o espírito busca esse meio de comunicação. Gosto da boa mesa e das mulheres, viva o melão e a lagosta, o café e o licor. Que tipo de espírito é aqui? Vamos lá. Bom, é um espírito mau? Não, né? Então, se eu for pegar a escala espírita, ele está lá na escala 10, ele não é um espírito mau. Mas pelo que ele traz de sensação que ele está buscando aqui, ele é apegado às questões materiais, às sensações materiais. Então ele já falou, ele já chega falando, certo? Do que ele gosta. Ele é sincero. Ele aprendeu isso lá no plano espiritual ou ele morreu e seguiu com isso? Ele morreu e seguiu com isso, então tá. Então ele mudou de plano, mas não mudou nada dentro dele, certo? Então vai. Pareceu-nos que tais disposições de um habitante de outro mundo poderia dar lugar a um estudo sério, do qual poderíamos tirar um ensinamento instrutivo sobre as faculdades e sensações de certos espíritos. Então, um espírito que chega nessa condição, que não é um espírito elevado, Kardec está falando, olha, parece que um espírito desse não tem nada para nos ensinar. É o que ele fala, ó.
Como que eu poderia tirar um ensinamento instrutivo sobre sensações, que é algo tão profundo? A nosso ver, era um interessante objeto de observação que se apresentava por si mesmo, ou melhor ainda, que talvez tivesse sido enviado pelos espíritos elevados, desejosos de nos oferecerem meios de instrução. Seríamos culpados se não o aproveitássemos. Então ele fala, olha, o espírito apareceu aqui, quis falar do nada. Ninguém fez evocação do espírito, chama lá o Baltazar, queremos falar com ele. Não nessa oportunidade. Porque um mês depois tem uma outra comunicação do mesmo espírito. Aí Kardec já evoca o espírito, chama o espírito para conversar. Então, se eu precisasse estudar profundamente sobre as sensações, esse espírito não ia falar assim, quer saber, eu vou lá, porque eles querem aprender sobre isso, eu vou lá para ajudar. Não. Os espíritos superiores a ele o influenciaria para chegar até ali. E aí você pergunta, mas como você chegou até aqui? Não sei. Geralmente depois já fala, né? Me trouxeram aqui. Me trouxeram. Não sei. Bom, então chegou até aqui, nós vamos trabalhar para aprender. Certo? Então vamos lá. É evidente que aquela frase burlesca revela da parte do espírito uma natureza muito especial, cujo estudo pode lançar uma nova luz sobre o que podemos chamar a fisiologia do mundo espírita, ou seja, saber como as sensações do espírito seguem no plano espiritual, como funciona, né, a vida no plano espiritual. Eis porque a sociedade espírita, julgou o dever evocá-lo, não por um motivo fútil, mas na esperança de encontrar um novo assunto para a instrução. Então, por que eles deram sequência? Porque eles entenderam que ali poderia ter uma instrução séria. Certas pessoas, então Kardec está trazendo ainda, né? Creem que só se pode aprender com o espírito dos grandes homens. É um erro. Sem dúvida, só os espíritos de escola nos podem dar lições de alta filosofia teórica, mas o conhecimento do estado real do mundo invisível não é para nós menos importante. Pelo estudo de alguns espíritos, surpreendemos, de certo modo, a natureza em flagrante. Então, muitas vezes, a gente vai ver que, numa reunião, o que eles querem é falar com o espírito superior, quer falar com um mentor espiritual. Mas o mentor vai vir, vai dar uma lição de filosofia teórica, falar o que nós temos que fazer, nós estamos cansados de saber. Nós vamos falar que bonito, virar as costas e não vamos fazer nada. Agora, é o que ele está falando, nesses espíritos mais complexos, vamos dizer assim, é onde a gente tem condição de aprender um tanto quanto mais sobre a vida espiritual. É vendo as chagas que podemos encontrar o meio de curá-las. É vendo o outro sofrendo que nós podemos encontrar meios de curar em nós mesmos. Como nos daríamos conta das penas e dos sofrimentos da vida futura se não tivéssemos visto espíritos infelizes? Por eles, compreendemos que se pode sofrer muito sem estar no fogo e nas torturas materiais do inferno. E esta convicção, dada pelo espetáculo da ralé da vida espírita, não é uma das causas que menos contribuem para atrair partidários à doutrina. Então, muitas vezes é como nós falamos, a gente vem com receio muito grande, com um meio muito grande do inferno, né? Como se o inferno fosse um meio da gente evitar fazer o mal. Então, muitas vezes a pessoa não faz mal com medo da condenação eterna. Mas ela aprendeu? Não. É só pelo medo. Agora, quando a gente vê na prática o que acontece, aí a gente fala, vixe, eu não quero estar nessa condição não. Nesse estado de sofrimento, de consciência, nesse loop mental. Então, evocou-se esse espírito, que chegou a primeira vez batendo, fez a evocação desses espíritos, desse espírito. Meus amigos,
Eis-me aqui diante de uma grande mesa, mas está vazia. A gente pensa, pode ser ele tirando sarro de Kardec, mas não é. É o desejo dele. Ele já chega falando de novo da mesa vazia. Esta mesa está vazia, é certo. Mas querei dizer-nos, então Kardec sempre pergunta, ele vai responder. De que vos serviria se estivesse carregada de alimento? Que faria deles? Vamos supor que tivesse um monte de alimento aqui. O que serviria para você? O que você faria com ele? Kardec está querendo entender as sensações do espírito. O espírito não pode ir lá e comer o alimento. Então, o que você faria com eles? Sentiria o seu aroma, como outrora lhe saboreava o gosto. Que sensação. Então, mas aí ele fala assim, mas então a gente sentiu o cheiro, o aroma. Então, mas ele fala assim, outrora eu conseguia ter o gosto. Agora aquilo que era o gosto é só um aroma. Então, eu poder comer alguma coisa e eu só sentir o cheiro tem coisa muito diferente, né? Então, mas mostra para nós que nos fluidos, os fluidos em si, ou o plano espiritual em si, é carregado de áudio, né? O som repercute no plano espiritual, assim como a condição das propriedades do próprio cheiro. Não mais saciar o que o corpo traz de sensação, porque ele não tem mais o corpo. Então agora ele está sentindo o aroma. Observação que Kardec colocou essa resposta. Esta resposta é todo um ensinamento. Sabemos que os espíritos têm as nossas sensações e percebem os odores tão bem quanto os sons. Não podendo comer, um espírito material e sensual se repasta da emanação dos alimentos, saboreia-os pelo olfato, como em vida o fazia pelo paladar. Então o cheiro e o som continua repercutindo no plano espiritual. Há, pois, algo de material em seu prazer, mas como na verdade há mais desejo do que realidade, este mesmo prazer, aguilhoando os desejos, espetando, incentivando os desejos, torna-se um suplício para o espírito inferior, que ainda conservaram as paixões humanas. Então, ele continua mesmo, mas não servindo para nada, ele continua desejando aquilo, querendo aquilo. Imagina a tortura disso. Falaremos muito seriamente, Kardec vai falar para ele. Peço-vos, nosso propósito não é brincar, mas de nos instruirmos. Tende a bondade de responder seriamente às nossas perguntas e, se for necessário, servi-vos da assistência de um espírito esclarecido. Então Kardec vai colocar, olha, tem um corpo fluídico, tem um perispírito. Nós já sabemos que o espírito segue com o perispírito. Bem o sabemos. Mas dizei, neste corpo há um estômago? Porque quando eu como aqui, a comida vai para o estômago. Então ele falou, olha, a tua vontade de comer, se você pudesse comer, ia para onde? Você tem um estômago? Começa aí. A fisiologia espírita é diferente da fisiologia nossa, humana. Estômago também fluídico. Lógico, o contorno ele tem, é fluídico. Agora, o estômago em si não, né? Onde só os aromas podem passar. Então ele fica ainda idealizando a ideia de poder-se comer ou daquelas sensações, mas só o aroma passa por ali. Kardec pergunta, quando vedes comidas gostosas, sentes vontade de comer? Vontade. A comer, eu não posso mais. Para mim, esses alimentos são as flores para vocês. Cheirais, mas não comeis. Isto vos contenta, pois então também eu fico contente. Eu cheiro a flor, o cheiro da flor deixa a gente feliz. Ele cheira a comida, aquele aroma também deixa ele contente pelo cheiro. Sentes prazer vendo os outros comerem? Muito.
quando eu estou perto. Então, se eu tenho um local afastado que só tem espírito, quando que ele está perto dos seres encarnados que estão comendo? Sentes necessidade de comer e beber? Aí Kardec vai dizer, olha, notai que dizemos necessidade. Se você não comer, você vai morrer como espírito? É quase isso, né? Há pouco tínhamos dito desejo, o que não é a mesma coisa. Uma coisa é você desejar comer, outra coisa é necessitar de comer. Necessidade não, mas desejo sim, sempre. Esse desejo fica plenamente satisfeito pelo cheiro que aspirais? É a mesma coisa se realmente comesseis? É como se eu vos perguntasse se à vista de um objeto que desejais ardentemente, você substituir a posse desse objeto. Olha, eu quero uma coisa muito grande, eu quero alguma coisa muito. O simples fato de eu ver essa coisa já me deixa feliz? Ou eu preciso tê-la? Ele está dizendo, olha, não é a mesma coisa. É a mesma coisa quando vocês querem alguma coisa, mas só estão vendo. É essa sensação que eu tenho, de querer, mas não a tenho. De desejar, mas não tê-la. Assim, parece que o desejo que experimentais deve ser um verdadeiro suplício, pois não há prazer real. Suplício maior do que pensais, diz ele. Mas eu procuro atordoar-me, criando-me a ilusão. Então eu prefiro pensar que eu vou criar a ilusão, que aquilo vai me alimentar, que aquilo vai me satisfazer, e o espírito vai vivendo na ilusão, não vivendo a realidade espiritual. Por isso, saber perguntar, porque na primeira vez, se Kardec tivesse seguido sem perguntar corretamente, o espírito tinha tocado tudo errado, nas sensações dele. Então, as mesmas ilusões que nós temos quando buscamos a sensação encarnado, os espíritos também têm quando buscam desencarnados. Vosso estado nos parece muito material. Dizei-nos, dormis alguma vez? O espírito dorme alguma vez? Você dorme alguma vez? Não. Gosto de rodar um pouco por toda a parte. Então, é um espírito inquieto. Por toda a parte ele vai. E o espírito realmente não dorme, porque o sono é só para reparação do corpo físico. Kardec pergunta, o tempo vos parece longo? Por vezes vos aborreceis? Não. Eu percorro as feiras e os mercados. Vou ver chegar a pescaria e com isso me ocupo muito bem. Ó a preocupação e a ocupação desse espírito no plano espiritual. O quanto ele está evoluindo aqui. Eu vou no mercado, eu vou na feira, vou ver os pescados chegando. Isso aí, eu gasto muito tempo vendo isso. Vendo o plano material, sem buscar instruir. Que fazeis quando na Terra? Aí ele coloca uma observação, Kardec, né? Então, o que ele era quando ele estava encarnado na Terra? Alguém diz que, sem dúvida, era um cozinheiro, apreciador da boa mesa, mas não um glutão. Né? Então, não comia em excesso, certo? Aí ele vai responder, advogado, filho de gastrônomo, neto de gastrônomo. Meus pais eram, aí fala o nome dos pais, que eram financistas, que na antiga monarquia tinham o direito de cobrar impostos, ou seja, tinha muito dinheiro, né? Mediante o pagamento de certas quantias fixas ao tesouro. Respondendo à reflexão precedente, o Espírito acrescenta, bem vês que eu não era cozinheiro. Ninguém falou para ele do cozinheiro, mas pensavam que ele era cozinheiro. Então ele escuta, inclusive, o pensamento, né? E que não te convidaria para os meus almoços, pois não sabes comer nem beber. Há muito tempo que estás morto,
Morri há uns 30 anos, com 80 de idade. Tinha 80, morreu faz 30. 30 anos nesse mesmo looping. Vedes outros espíritos mais felizes do que vós? Você percebe no plano espiritual espíritos numa condição melhor? Sim, vejo alguns cuja felicidade consiste em louvar a Deus. Ainda não conheço isso. Meus pensamentos roçam pela terra. Então ele não busca um pensamento elevado, ele busca roçar ou continuar com o pensamento fixado à terra, né? Compreendeis as causas que os tornam mais felizes do que vós? Aqui é importante, porque tudo bem, você reconhece que o espírito é mais feliz do que você, mas você reconhece o porquê? Porque aqui Kardec está colocando em xeque, inclusive assim, bom, você sabe por que você não vai. Se a gente sabe que faz mal, porque a gente permanece buscando as sensações. Eu ainda não as aprecio, ou seja, as causas, né? Como aqueles que não sabem o que é um bom prato e não o aprecia. Eu não aprecio essas coisas que deixam eles felizes, como eles também não apreciam um bom prato. Talvez chegue a isso. Adeus. Vou à procura de um jantarzinho muito delicado e muito suculento. E ele se despede. Então ele entra com essa sensação, buscando essas sensações. Kardec questiona diversas coisas, ele tem consciência de tudo que ele está respondendo e no final fala, olha, estou indo embora, não convidaria vocês porque vocês não sabem comer, ou seja, ele gosta do luxuoso. E eu vou embora para poder buscar alimentar a minha ilusão, as minhas sensações. Ele está preso. Está preso, materializado. Então, contrariando o que a Márcia disse, alguns ainda consistem em louvar a Deus. Ainda não conheço isso. Meus pensamentos roçam a terra. Então, aqueles que estão por aqui não estão evoluindo da forma que deveriam. Encarnados? Não. Ah, não é por simples fato de estar assistindo junto que vai estar evoluindo. Muitos não. Muitos estão vivendo a vida. Ele tem consciência da vida espiritual, mas quer continuar naquele. Buscando as ilusões trazidas, sim. Muitos, mas mesmo que muitos que vêm aqui e conversam na reunião também não querem sair dessa condição. Mas há também os que já conseguiram evoluir um pouco, já teve o contato, sem Deus não permanece. Sim, existem muitos que já evoluíram, que já aprenderam, sim, existe. Você tem todos os tipos. Entendeu? Tá? Nesse caso, o espírito, ele se crê como sendo de uma casta separada, porque ele se crê como apreciador do bom paladar, os quais vocês não entendem. Então ele se situa em um momento que ele mesmo se coloca, se diferencia. Apreciando, buscando prazer, é isso aí. É isso aí. Que é a diferença do vício e da dependência. É que a dependência vai te levar ao vício, né? Você vai ficar dependente. Ao contrário, né? O vício é. O egoísmo dele, né? Que é a verdade. Mas ele vai trazer outra comunicação. Vamos lá. Então Kardec traz uma observação sobre essa comunicação. Ó. Este espírito é um verdadeiro fenômeno. Ele faz parte destas classes numerosas de seres invisíveis que não se elevaram em nada acima da condição da humanidade. Só tem de menos o corpo material, ou seja, só não tem o corpo, mas as suas ideias são exatamente as mesmas quando estavam encarnados. Este não é um mau espírito. Ele não tem contra si senão a sensualidade, que ao mesmo tempo é para ele um suplício e um gozo. É um sofrimento e a alegria que ele está tentando saciar ali, a busca dele incessante, né? Como espírito, não é, pois, muito infeliz. É até feliz ao seu modo. Ele se acha feliz. Mas Deus sabe o que o espera em uma nova existência. Uma triste volta poderá fazê-lo bem refletir
e desenvolver o senso moral, ainda abafado pela preponderância dos sentidos ou da matéria. Ou seja, uma próxima encarnação, dependendo da onde ele vier a reencarnar, na condição, tá simples para ele ali, né? De repente, numa condição muito precária financeiramente, vamos dizer assim, ele já não conseguiria ter isso. Então, ali já seria uma experiência, uma vida material para ele buscar conseguir controlar esses desejos, né? Então, houve uma segunda chamada nesse espírito. Saiu na edição posterior, em dezembro, né? Um dos nossos assinantes, ao ler a revista espírita de novembro, então Kardec recebia as comunicações, ele também fazia as reuniões, questionava, fazia as anotações, comparava, via o que tinha o sentido doutrinário, que estava certo, que estava errado, o que ele não tinha certeza, ele guardava, esperava outras, e aí ele publicava na revista. Então todo mês tinha a revista, que é a revista espírita, durante 12 anos. Então no mês de novembro ele colocou aquela primeira comunicação. Alguém, um assinante de algum outro local, não se sabe se da onde, leu aquela história que Kardec colocou, aquele relato que Kardec colocou. Um dos nossos assinantes, ao ler na revista espírita de novembro a evocação do espírito que se deu ao conhecer pelo nome de Baltazar, julgou reconhecer nele um homem que tinha conhecido pessoalmente e cuja vida e caráter coincidiam perfeitamente com todos os detalhes referidos. Essa pessoa não esteve junto na comunicação. Quando Kardec faz a primeira comunicação, essa pessoa não estava. Então pode ser que a pessoa fez essa reunião, evocou esse espírito numa outra localidade, depois encaminhou para Kardec. Não duvidava a pessoa que fosse a mesma pessoa que ela achava, que havia manifestado sob um nome de fantasia, e nos pediu que nos certificássemos em uma nova evocação. Segundo ele, Baltazar não era outro senão o Sr. G, conhecido por suas excentricidades, sua fortuna e seus gostos gastronômicos. Então a pessoa reconhece, fala: Kardec, evoca de novo, e dessa vez pergunta se o nome dele é esse. Então faz a evocação. Eis-me aqui, mas nunca tendes algo a me oferecer. Decididamente sois pouco amáveis. Quereis dizer o que vos poderia oferecer para vos ser agradáveis? Pouca coisa. Um chazinho, um jantarzinho muito fino. Eu gostaria muito mais disso. E estas senhoras, sem contar os senhores aqui presentes, não rejeitariam, a vez de concordar. Ou seja, se estivesse aqui, vocês também não rejeitariam. Aí Kardec vai perguntando então: conheceste um certo senhor G? Aí ele vai responder: creio que sois curiosos. Então você vai falando, o Espírito vai dando corda, vai dando trela, você vai tendo informações, a própria espiritualidade vai te trazendo também, nesse caso aqui uma outra pessoa que trouxe, e aí você vai inserindo perguntas. Então aqui ele já perguntou: bom, você é fulano de tal? E é ele mesmo. Então agora que o Espírito vai começar a mudar a maneira como se apresenta. Creio que sois curioso. Não é curiosidade. Dizei, por favor, se o conheceste. Então quereis descobrir o meu incógnito, aquilo que eu estou escondendo, quem eu sou de fato? Assim sois o Sr. G? Ora, sim, sem almoço. Não fomos nós que descobrimos o incógnito, foi um dos vossos amigos aqui presente. É um paurador, deveria ter ficado calado. Em que isso pode vos aborrecer? Conhecer a sua identidade, o que pode aborrecer? Em nada, mas eu preferia não ter sido reconhecido imediatamente. Dá no mesmo, não esconderei meus gostos por isso. Se soubesse que jantares eu dava,
concordaria que eram bons e tinham um valor que não mais se aprecia. Então agora não é só a sensação do alimento, agora já é o jantar. Não, eu não sei, Kardec coloca, né? Mas falemos mais seriamente, por favor, e ponhamos de lado os jantares e ceias, que nada nos ensinam. Nosso objetivo é de nos instruirmos, e por isso vos pedimos dizer qual o sentimento que vos levou, no dia da vossa festa de formatura como advogado, a fazer vossos colegas jantarem numa sala decorada como uma câmara mortuária. Então, convidou todo mundo para o jantar de formatura dele, e a hora que chegou lá era uma verdadeira câmara mortuária, com os caixões, com tudo lá. O jantar foi nesse ambiente. Ele preparou esse ambiente. Ele vai responder: não destacais no meio de todas as minhas excentricidades de caráter um fundo de tristeza? Opa, aqui nós pegamos o motivo central. Então ele está falando, ó, não percebeu que nessa excentricidade toda da vida eu tenho um fundo de tristeza causado pelo erro da sociedade, sobretudo pelo orgulho daqueles que eu frequentava e da qual fazia parte pelo nascimento e pela fortuna. Então ele achava que a sociedade era meio hipócrita. Ele gostava dessa sensação, mas ele concordava que vivia numa certa hipocrisia. E esse estado de hipocrisia é o que fazia ele fazer tudo isso, como que para colocar as outras pessoas da alta sociedade também a viver experiências complicadas. Imagina você estar num jantar, atrás de você está o teu caixão lá, para dizer, olha, isso aqui na matéria que você está vivendo é passageiro, todo mundo vai morrer. Ele sabia disso, mas mesmo assim ele continuou buscando os desejos materiais. Eu buscava atordoar meu coração por todas as loucuras imagináveis e me chamavam de louco, extravagante. Pouco me importava. Saindo dessas ceias tão gabadas por suas originalidades, eu corria e praticava uma boa ação que ignoravam, mas para mim dava na mesma. Meu coração ficava satisfeito e os homens também. Então ele ofertava um jantar desse para provocar a alta sociedade. Aí ele falava, olha, acabando esse jantar, eu ia fazer boa ação. Eu ia fazer caridade. Quer dizer que boa ação ou caridade não tem nada a ver com entendimento espiritual. Não quer dizer que ele era bom porque ele fazia caridade. Que ele vai deixar esses vícios porque ele fazia a caridade. Tanto que seguiu com ele, tão materializado que ele é. Então tem pessoas que vivem fazendo caridade. E às vezes a gente tem que voltar e falar, filho, vai trabalhar para você primeiro, no material, desapegar um pouquinho, porque senão não adianta. Porque às vezes a gente fica tão preocupado com o externo e esquece do interno. Eles riam de mim aos passos que eu me divertia às custas deles. Que diríeis dessa ceia em que cada convidado tinha o seu caixão às costas? Seus rostos transtornados me divertiam muito. Assim como vedes, era a loucura aparente unida à tristeza do coração. Parecia ser uma loucura, mas no fundo era uma tristeza que ele trazia ali. Qual a sua opinião, Kardec pergunta então, sobre Deus, sobre a divindade? Eu não esperei deixar o corpo para crer em Deus. Acontece apenas que o corpo que tanto amei materializou o meu espírito a tal ponto que lhe será preciso muito tempo para quebrar todos os laços terrenos, todos os laços das paixões que o prendiam à terra. E aí Kardec traz uma observação final. Vê-se que de um assunto aparentemente frívolo se podem tirar ensinamentos úteis.
não existe algo de eminentemente instrutivo nesse espírito que, conservando no além instintos corporais, reconhece que o abuso das paixões, de certo modo, materializou o seu espírito? Então o espírito, o Baltazar, o Sr. G, como ele bem colocou para nós, ele bem conhece e bem conhecia que o abuso das paixões iria materializar o espírito, como acontece com a gente. Então nós vamos desencarnar. Se nós abusamos das paixões, nós só estamos materializando cada vez mais o espírito. Então muitas vezes uma ação minha é muito mais por vaidade do que de coração. Eu estou materializando o espírito. No caso aí, ele não resolveu a tristeza dele. Não. Então a gastronomia, o que ele faz é uma fuga para mascarar o eu dele, que seria o autoconhecimento que resolveria, né? Exatamente. Teve uma vida totalmente centrada no sentido, no sentimento. Ele ficou atrás de sentidos para mascarar a tristeza dele. Enquanto ele se divertia, né, Mas ele estava ainda buscando as sensações e os prazeres. As sensações dele, ele continuava triste. Não resolveu isso. Exatamente. Paramos por aqui hoje. Vamos refletir muito na história do Baltazar. Para quem participa de reunião mediúnica, é uma das lições, pelo menos minha, favoritas, porque dá para a gente trabalhar em perspectivas diversas e compreender o espírito chegando, falando, relatando, e a gente saber as perguntas que a gente faz, né? Então é importantíssimo. Dúvida?